você talvez já tenha sentido alguma dor ou alguma coisa que não tenha sido realmente física, mas emocional e mental. Algo que vai muito além do tal conhecido meme dano emocional, ou também conhecido Emotional Damage! Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar os principais transtornos mentais conhecidos. Primeiro, ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, ou também conhecido como TAG, envolve preocupações excessivas e muitas vezes difíceis de controlar, dentro de várias situações do seu dia a dia. E dentre os possíveis sintomas estão a inquietação, a fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e, claro, problemas de sono. Mas o que realmente acontece no corpo para dar esses problemas? Então a ansiedade, quando ela está dentro do seu corpo, ela meio que ativa a função de luta ou fuga, porque é como se você estivesse em situação de perigo toda hora. Por isso que o seu corpo acaba liberando hormônios como a adrenalina, que é como se fosse um hormônio que te dá energia e disposição de uma maneira assim mais rápida, e o cortisol, que é o hormônio do estresse, o que gera alguns sintomas físicos, como batimentos cardíacos um pouco mais acelerados e um suor acima da média. Mas como é possível tratar desse transtorno? Então, o tratamento feito por psicólogos pode incluir terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento, exercícios físicos musculares, como fazer academia, musculação ou caminhada, e, em alguns casos, alguns psicólogos receitam medicações, como ansiolíticos. E uma curiosidade rápida, estudos mostram que cerca de 5% da população mundial sofre ou já sofreu desse transtorno de ansiedade em algum momento da vida. Transtorno bipolar. Essa condição é caracterizada por mudanças extremas de humor, incluindo períodos de mania e depressão. Tipo, em algum momento a pessoa pode estar super feliz e em algum momento ela pode estar super triste. Daí, para detalhar um pouco mais os sintomas, durante o período de mania, a pessoa pode se sentir mais eufórica, cheia de energia, estar um pouco mais hiperativa e até ter um excesso de confiança. Já nos períodos de depressão, os sintomas são semelhantes a de uma depressão maior, com uma intensa tristeza e com uma falta de energia e fraqueza. E essas mudanças de humor que acontecem no corpo estão ligadas a desequilíbrios químicos no cérebro e podem ser desencadeadas por fatores genéticos ou fatores ambientais. E coisas que normalmente são usadas no tratamento são os estabilizadores de humor, antipsicóticos e terapia. E normalmente nesses casos é essencial o acompanhamento de um médico regular. E o transtorno de bipolaridade afeta cerca de 1% da população mundial e é igualmente comum entre homens e mulheres. A esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta a forma como uma pessoa pensa, sente e se comporta. E dentro dos sintomas que podem acontecer estão as alucinações, delírios, pensamentos desorganizados, um comportamento motor incomum e alguns sintomas negativos como a falta de motivação. Mas por que a esquizofrenia afeta o corpo? Então, normalmente esse transtorno está associado a desequilíbrios nos neurotransmissores do cérebro, principalmente aqueles que estão ligados à dopamina, que é o hormônio da motivação. Daí, como as funções cerebrais e os circuitos nervosos estão afetados, a pessoa tende a ter uma percepção meio distorcida da realidade. E para tratar essa doença, pode ser usado antipsicóticos, terapia psicossocial e também o suporte contínuo. Afinal, com um tratamento mais seguro e com um manejo adequado das situações do paciente, ele pode até levar uma vida funcional. E uma curiosidade é que a esquizofrenia afeta cerca de 20 milhões de pessoas ao redor do mundo e geralmente surge no final da adolescência ou no início da vida adulta. A depressão é um transtorno mental caracterizado pela tristeza e agonia profunda, em que a pessoa perde o interesse em atividades que antes eram prazerosas. Daí por isso, alguns dos sintomas são tristeza profunda, uma fraqueza, falta de energia, falta de apetite, falta de sono e sentimentos de inferioridade ou culpa, podendo até ter dificuldades para realizar coisas comuns do dia a dia. Na questão física, o que acontece com o seu corpo, em associação com a depressão, levam os pacientes com esse transtorno a ter desequilíbrios químicos no cérebro, envolvendo principalmente neurotransmissores como a serotonina, dopamina e a noradrenalina. E para um possível tratamento da depressão, pode ser feito terapias, como a terapia cognitivo-comportamental. Pode ser usado medicamentos como antidepressivos, mas também não podemos esquecer que exercícios físicos, técnicas de relaxamento e, claro, meditação e oração podem ajudar significativamente. E para a curiosidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 264 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem de depressão. O chamado
chamado transtorno obsessivo compulsivo, ou também conhecido como TOC, envolve pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos repetitivos. E dentro dos sintomas estão obsessões como o medo de contaminação e compulsões como a lavagem excessiva das mãos, tipo ficar 10 minutos lavando a mão e essas coisas. E esses comportamentos excessivos podem consumir muito tempo e interferir na vida diária, que muitas vezes acaba por ficar se repetindo e se repetindo num ciclo. Mas o que acontece dentro do corpo? O TOC ele está normalmente ligado a anormalidades nos circuitos cerebrais que envolvem o córtex orbitofrontal, o núcleo caudado e o tálamo. E esses circuitos são hiperativos, levando a um ciclo de obsessão e compulsão, que é aquela meio que irritação que a pessoa tem. Mas lembrando que é uma irritação excessiva. E para tratar dessa doença, é possível fazer uma terapia cognitiva comportamental, especialmente a exposição com prevenção de resposta, e certos medicamentos como inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Lembrando que cerca de 2% da população mundial sofre de TOC, iniciando normalmente na adolescência ou até na infância. O transtorno alimentar, ou também conhecido como anorexia nervosa, é caracterizada por uma restrição severa da ingestão de alimentos devido a um medo intenso e excessivo de ganhar peso. Em que a pessoa tem um medo de comer porque senão vai engordar. Só que, claro, um medo excessivo e fora do normal. E dentro dos possíveis sintomas está a perda de peso extrema, imagem corporal distorcida e a recusa em manter um peso corporal minimamente saudável, o que pode levar a complicações graves, como até a falência de órgãos e várias outras doenças por você não se alimentar direito, como a anemia, por exemplo. Afinal, dentro do seu corpo, a anorexia afeta todos os sistemas do corpo, incluindo o coração, ossos, músculos e o sistema digestivo. E por você não estar se alimentando direito, você não vai ter os nutrientes certos e nem a quantidade suficiente de vitaminas ou de coisas que o seu corpo precisa, o que pode ser realmente fatal. Para tratar disso, pode ser feita uma abordagem multidisciplinar, incluindo terapia, nutrição e suporte médico. Lembrando que a recuperação ela é sim possível, mas pode ser realmente um processo longo, que pode demorar até anos. E a curiosidade desse transtorno é que, dentre os transtornos mentais, a anorexia é a que tem uma das maiores taxas de mortalidade. O TDAH, a.k.a. também chamado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem como características principais os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que interferem no desenvolvimento e no funcionamento diário. E dentro dos sintomas pode estar a dificuldade de focar em tarefas, esquecimentos frequentes, inquietação constante e impulsividade. Em crianças, esse transtorno pode se manifestar como dificuldade de seguir instruções e problemas de comportamento na escola. Mas o que acontece dentro do corpo das pessoas que têm esse transtorno? O TDAH está relacionado a diferenças na estrutura e função cerebral, particularmente em áreas que controlam a atenção e a atividade motora, sendo os neurotransmissores como a dopamina e a noradrenalina que influenciam em grande parte esse papel. E para o tratamento, pode incluir medicações, como estimulantes e não estimulantes, bem como terapia comportamental. E lembrando que estratégias educacionais e de suporte também são bem essenciais. E para uma curiosidade rápida, estima-se que o TDAH afeta cerca de 5% das crianças em idade escolar em todo o mundo, com alguns sintomas persistindo até na vida adulta. O transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados, que são períodos de medo intenso, acompanhados por sintomas físicos e cognitivos. E dentro dos possíveis sintomas podem incluir palpitações, um suor excessivo, tremores, sensação de falta de ar, dor no peito e medo de perder o controle ou perder a vida. Mas o que acontece no seu corpo, fisicamente, é que durante um ataque de pânico, seu corpo entra em um período de luta ou fuga, em que o seu corpo fica mais estressado, é liberado cortisol, e o seu corpo fica mais tenso e ligadão, que acaba por liberar grandes quantidades de adrenalina, preparando o corpo para enfrentar ou escapar do perigo, mesmo que não haja uma ameaça realmente real. E daí do tratamento pode incluir a terapia cognitivo-comportamental,
focada na exposição e reestruturação cognitiva, além de medicação como antidepressivos e ansiolíticos, para ajudar a controlar um pouco os sintomas. E para a curiosidade rápida da vez, estima-se que entre 2 a 3% da população mundial sofrerá de transtorno de pânico em algum momento da vida, sendo 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Lembrando que todos os transtornos mentais podem prejudicar o corpo mentalmente e fisicamente, e podem também impactar a vida de um jeito que você não consiga viver mais como uma pessoa normal. Lembre-se que se você está sentindo algo fora do normal ou algum sintoma excessivo, busque ajuda profissional. Afinal, com um tratamento mais precoce e um diagnóstico feito o quanto antes, o tratamento será mais eficiente e você melhorará mais rápido. Lembrando que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Então, agora que eu te expliquei sobre os transtornos mentais e até algumas dicas importantes e relevantes, eu tenho uma meta de, até o final do mês, conseguir 10 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!